Boa tarde a todas. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, assim também com a apóstola Lília e a pastora Mariana, por confiarem, né, vocês, a menina dos olhos das duas, né, nessa terça-feira, para que eu possa trazer algo de Deus para vocês. Eu primeiro quero me apresentar. Meu nome é Márcia Poletti. Eu sou psicóloga, eu atuo na área da sexualidade humana, da saúde mental e da educação em diabetes. Eu sou coordenadora do nosso grupo aqui de psicologia, né? Depois eu posso contar para vocês quais são os caminhos para chegar até nós, né? Que nós somos hoje, para a honra e glória do Senhor, 21 psicólogas. E eu confesso que é um grande desafio estar aqui para mim, né? Eu não as conheço, né? Não tenho ainda não tenho o privilégio de estar aqui às terças-feiras à tarde, mas desde que eu cheguei eu pude perceber que é um grupo muito alinhado, um grupo que se curte, né? Um grupo que se gosta. Eu vi vocês conversando assim em grupinhos, muito gostoso de ver. E ali naquele fundinho eu já falei: ai, Deus, também quero. Vamos... Tira aí os pacientes da minha agenda, põe no outro dia para que eu possa participar também com vocês, né? Então, assim, eu quero dizer que não é qualquer coisa tá aqui para mim. Eu preparei com muito carinho, eu me coloquei diante de Deus para saber o que Ele queria que eu trouxesse para vocês. Então, talvez eu não sei fazer uma pregação, eu nunca fiz uma pregação, né? O que eu vou trazer para vocês aqui, então, sei lá, é uma pregação expositiva, no modelo que eu uso muito para a própria psicologia, né? Hoje, aqui nós estamos entre irmãos, eu posso dizer que a psicologia é o meu ministério, né? Aí fora a gente não existe isso no mundo, aí fora no mundo, mas Deus colocou a psicologia como a minha ferramenta, né? É uma ferramenta para eu usar para o reino dele. Então, é assim que vocês vão ver aqui, uma mistura de psicologia com a palavra de Deus, porque é assim que eu sei fazer, tá ok? Então, vamos começar, meninas? Eu fui perguntando para Deus o que Ele queria falar para vocês, né? E aí me veio tanta coisa, gente. Psicólogo voa também, né? Viaja, pensa... Vamos falar do coração, falar dos filhos, falar da mãe, do pai, dessa mãe lá de trás, da infância. Mas aí, aos poucos, foi ficando muito mais claro para mim que Deus quer muito falar com vocês sobre o que é ser uma dona de casa nos tempos de hoje e o que é ser uma dona de casa diante do Senhor. Tá? Então, por favor, meninas, podem passar. Vamos começar. Quando a gente pensa em legado, né? Então eu pensei no papel de dona de casa como um legado, né? Um legado para todas nós. Não é só para aquelas, como aí fora todo mundo diz, aquela que é do lar. Não, é para todas nós. Mulheres que constituímos família ou que pertencemos a uma família. O chamado para dona de casa, para ser mordomo, né, do seu lar, é para todas nós, ok? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que as edifica. Então, primeira coisa, é um projeto que nasceu no coração do Senhor. A família é um projeto do Senhor. E essa família ela precisa ser organizada, ela precisa ser administrada, e Deus escolheu a nós, né? Hoje, na igreja, a gente tem muitos homens também, né? Que estão neste lugar, que também cuidam das suas famílias, muitas vezes na ausência da esposa ou na falta dela. Mas hoje aqui é para falar com vocês, mulheres, ok? Não é para excluí-los, mas é algo voltado para nós, do sexo feminino. Vamos falar um pouquinho o que seria um lar, né? O lar não é uma casa, né? A casa é um objeto. A casa pode ser tantas coisas, né? A casa pode ser... Tem gente que mora numa casa, outros num apartamento, outros moram num barco, outros moram na comunidade, não importa. Tem gente que mora até no carro, teve gente que na pandemia morou no carro. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do lar. Lar é o lugar onde a família, né, encontra um lugar de pertencimento. É disso que a gente vai falar. A casa pode ser
qualquer uma, né? Aqui nós estamos na casa do Senhor, né? Aqui pode ser o espaço onde a gente está falando da palavra, mas o nosso lar, o lugar onde a gente está com os nossos, isso não está pronto. Você não compra igual uma casa ou um apartamento. Isso você vai ter que construir, ok? Pode passar. A palavra de Deus diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, muitas de nós aprendemos a cuidar da nossa casa, do nosso lar, muito pegando o exemplo das nossas mães, das nossas avós, mulheres que nos referenciaram, né? Não foram os homens, ainda mais a nossa geração, eu acredito que tenha sido as mulheres e não os homens, né? Então, assim, um pouco do que as nossas mães, nossas avós passaram é o que a gente está fazendo, é o que a gente está tentando fazer. Eu quero colocar aqui para vocês que existem muitas famílias, muitas formas de se montar uma família. A sociedade fala muito, agora está mudando um pouco, mas falava muito da família nuclear, que era mãe, pai e filhos, né? Mas a gente aqui vai falar de um lar constituído por uma família que pode ser de N formas. Pode ser a mãe com os filhos, pode ser a mãe e um filho, né? Pode ser a mulher cuidando dos seus pais, dos seus sobrinhos, não importa, ok? Mas a gente está falando aqui da relação familiar que se estabelece, que forma um lar, que acontece dentro de uma casa, ok? Pode passar. Pensando um pouquinho lá na construção do lar, isso é um plano de Deus para as nossas vidas, né? A sociedade ela vai dizer que a dona de casa ela não tem seu valor, ela está ultrapassada, ela não tem nada que contribuir, mas isso não é verdade. O que a gente faz na nossa casa e no nosso lar, ninguém faz por nós. Ninguém, meninas. Eu fui uma dona de casa, né? Eu fui mãe muito cedo, eu me casei muito cedo, casei na década de 80, onde os papéis eram muito definidos. Não, a gente não vai falar de divisão das tarefas, mas os papéis eram muito definidos. Então, cabia ao marido trazer o suprimento para o lar e a mulher administrava a casa, a educação dos filhos, fazia ali um ambiente propício para que tudo acontecesse, né? Então, eu me casei nessa década, onde os papéis eram muito definidos, e eu me senti, por muito tempo, né, diminuída, inferiorizada, porque a sociedade já estava caminhando para a mulher fora do trabalho, já havia caminhado muito. Então, por muito tempo, eu questionei a Deus. Eu falava para Deus, mas Deus, se eu pagar uma funcionária, ela vai cuidar dos meus filhos, vai trocar fralda, vai fazer comida, por que eu tenho que ficar aqui? Só que, assim, o tempo passou, e hoje eu vejo na vida dos meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, a importância que eu tive na vida deles, né? O meu papel, o que eu coloquei, ninguém colocaria. O que vocês vão colocar no lar de vocês, ninguém vai colocar no lugar de vocês. Ninguém. É um chamado de Deus para a vida de cada uma de nós. E para a gente ser uma dona de casa, a gente não precisa estar em casa, tá? Então, assim, não estou excluindo as mulheres que trabalham fora por opção ou porque precisam. Na maioria das vezes, hoje, a gente tem percebido que há uma necessidade. Não estou excluindo vocês. Mas, ainda que você trabalhe fora, ainda que você tenha outras tarefas fora, a responsabilidade do lar é sua. Você continua sendo a dona, né? A dona de casa, a senhora do seu lar. Por que isso? Porque foi delegado assim, né? O Senhor instituiu a gente como coluna da nossa casa. Então, a gente tem que estar ali olhando tudo o que acontece. A gente precisa gastar tempo com os nossos. Quando nós partirmos, Deus não vai perguntar quanto a gente ganhou de dinheiro, nem quantos prêmios a gente teve na nossa carreira. Ele vai perguntar o que a gente fez, qual a herança que Ele nos deu. Então, assim, quando a gente está ali cuidando dos nossos filhos, ajudando nas tarefas escolares, quando a gente está cuidando da roupinha deles, isso não precisa ser necessariamente você pode ter ajudadores para fazer isso. É uma grande bênção, né? Quem pode, quem consegue. Mas tem que estar debaixo dos nossos olhos. O marido também, ele flui melhor
quando a casa funciona bem, ele consegue se desenvolver, ele consegue trazer mais recursos para casa, ele consegue ter um lugar de descanso. Então, vamos falar do lar como um lugar de descanso, um lugar onde as pessoas que ali vivem queiram voltar, queiram estar, queiram trazer outros. Né? Se você não tem esse lar, busque em Deus. Porque é muito triste. Eu escuto no consultório muitas pessoas que dizem, eu não quero voltar para casa. Né? Então, assim, se ele não quer voltar para casa, é porque o lar está muito distante. E é muito triste ver isso. As pessoas, às vezes, se enfurnam no trabalho até muito tarde, porque não tem um lugar de descanso, nem emocional, nem físico, não tem um lugar de segurança. Isso não deve, não pode acontecer conosco. Ok? Eu quero falar um pouquinho para vocês do legado. Né? A gente tem diferença entre legado e herança, quero colocar isso para vocês. A herança é algo que vocês podem ou não receber, vocês podem ou não adquirir, mas o legado é algo que é transmitido, é algo que nos é confiado. E a nossa família, né, os nossos filhos, o Senhor confiou a nós. Ele delegou, Ele confiou, Ele transmitiu a vocês o que Ele espera que vocês façam no lar de vocês com esses filhos, como é que vocês podem ser uma boa esposa, uma esposa adequada para aquele lar. Então, existe essa diferença. Talvez a gente parta daqui sem nenhuma herança, né? Mas, assim, que legado, que marca você vai deixar na sua história quando você partir? O que a sua família vai pensar e vai lembrar sobre você? O que ela vai dizer sobre você? Qual a marca que você vai deixar na vida deles? Tá bom? Pode passar, por favor. Em Josué 24:15 diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, o nosso lar tem que ser o lugar onde as pessoas querem voltar, onde os nossos queiram voltar e queiram estar. Para isso, tem que ser um lugar agradável, né? Eu vou falar, estou com vontade quase de falar assim, para ver se eu escuto, porque nem sempre é um lugar agradável. Não é verdade? Muitas vezes é um lugar tumultuado, né? Tem dias que é mais difíceis do que outros, tem dias que parece que acontece uma revolução na família, não é verdade? Mas a gente tem que lutar e buscar para que não seja assim. Porque é muito difícil a gente voltar para este lugar tumultuado. E se a gente pensar na família, no lar, na família, o Senhor é um plano muito, muito especial do Senhor, porque Ele nos trouxe. O Senhor nos fez nascer em família. Né? Jesus nasceu numa família. Jesus foi criado, foi forjado, o caráter dele foi forjado. Mesmo ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele nasceu numa família. Ali ele aprendeu a andar, aprendeu a falar. Ele provavelmente teve reuniões de família, que a gente sabe como é que são as reuniões de família, não é mesmo? Às vezes é uma delícia, mas às vezes dá vontade de colocar todo mundo no álbum de fotografia e colocar lá no maleiro, né? Bem lá em cima. Mas ele também deve ter feito muitas artes, né? Traquinagens, ele deve ter sujado a roupa, feito bagunça, ele também deve ter sido disciplinado de alguma forma. Então, a gente tem que pensar em Jesus dentro de um lar. Ali, ele foi sendo forjado, cuidado, foi crescendo em estatura e graça, e ele se desenvolveu para o grande ministério que ele cumpriu aqui na terra e conosco. Né? Então, o nosso legado da nossa casa é levar a presença de Jesus. Nós temos muitas irmãs, muitas de nós, que não trabalham fora. Então, tem tempo para se dedicar às coisas da família, mas acabam ficando tanto tempo também envolvida nas obras da igreja, que esquecem que a sua missão, a sua principal missão, o seu campo missionário é na sua casa. Passa para mim, por favor. Isso. É ali que você vai poder imprimir na tua família coisas do Senhor. E não é chegar e falar, gente, vamos sentar aqui, segunda-noite, vamos pregar. Não é necessariamente isso. Você vai imprimir na sua família cuidados que o Senhor tem com eles através da sua vida. Então, a gente não vamos pregar para os nossos filhos, a gente vai demonstrar o amor de Deus na vida deles. De que forma?
A gente pode fazer isso preparando a comida, né? A gente pode fazer isso cuidando do uniforme dos filhos para ir para o futebol, seja lá para onde for, para a escola, ajudando a filha a encontrar uma roupa para ir para uma determinada festa, buscando com ela, né, ajudando ela a encontrar. A gente pode imprimir o amor de Cristo quando a gente senta para conversar com eles, para perguntar: você está bem? Me conta como é que estão as coisas, eu posso te ajudar. A gente vai imprimir o amor de Deus se a gente der um bom exemplo dentro de casa. Porque cá para nós, gente, não é fácil não, né? Eu estou falando aqui, mas não é fácil, né? É difícil. A gente passa o dia inteiro ali cuidando, com ajudante ou não. Aí chega de noite, chegam do trabalho ou da escola, tudo por água abaixo, né? Ninguém guarda o sapato, ninguém guarda a mochila. O banheiro que os homens usam é terrível, não é? Eles fazem uma bagunça no tapete. Não estou falando de higiene, não. Estou falando de desorganização. Que faz, muitas vezes, a gente falar: ah, está brincando, né? Ninguém me enxerga nessa casa, ninguém vê o que eu faço, né? Então, assim, não é fácil. Não. E você pode ficar chateada com isso. Você pode ficar triste. De vez em quando, acontece da gente perder um pouco a paciência, ficar lá dando um sermão. Tem até alguns vídeos que mostram, né, que... a mãe chega assim, um vídeo que eu gosto muito, que a mãe chega na sala, está uma bagunça, e ela começa, a hora que ela entra, ela já fala: poxa vida, vocês realmente... E as crianças ficam olhando para elas: vocês realmente não me consideram, não ligam para o que eu faço, eu dou um duro danado. E as crianças, tipo, não estou entendendo. E aí mostra o pai chega, olha e fala: vamos todo mundo catar isso, 5 minutos para catar isso, né? Então, a gente fica muito nesse campo de que ninguém me entende, ninguém me considera, ninguém me olha, e a gente conta pouco para eles, ensina pouco para eles. Eu tenho uma experiência, a minha filha está aqui, eu vou contar com propriedade. Eu me lembro de uma vez que ela estava namorando firme com o marido, né? E aí, num domingo, lá na minha casa, eu ia receber os pais do namorado lá em casa. E você não sabe, a bonita levantou e foi lá no Vila Lobos passear com o namorado. E aí ia chegar para o almoço. E eu fiquei, gente, pensa numa mulher fula, né? Eu sou descendente italiano, pensa numa mulher brava. Tipo, tá pensando que eu sou o quê? Eu nem é... Não. Quando ela chegou, eu estava lá, literalmente, batendo as panelas, né? Tipo, tudo que você faz batendo. E aí pergunta o que foi. Nada, né? E aí eu lembro que eu falei para ela assim: puxa vida, eu vou receber, a gente vai receber para almoçar os seus futuros sogros, e você me deixa sozinha aqui, tipo, é teu convidado. E isso foi um marco para mim, porque ela disse assim: mas você não me pediu ajuda. E aí, e na hora, assim, a minha reação seria, mas não foi, dessa vez Deus mandou eu ficar quieta. A minha reação seria assim: mas eu preciso pedir ajuda? Você não está vendo aqui, todas as panelas, tudo. Mas aí, porque ela disse: você faz sempre, toda vez que eu chego, me aproximo para te ajudar, você está fazendo. Toda vez que eu pergunto, você não quer. Como é que eu ia imaginar que hoje você queria? Né? Então, a gente precisa também comunicar as nossas necessidades e as nossas dificuldades para os nossos filhos. Porque, senão, eles nunca vão perceber. Eles vão achar... Já acham que a gente é a super mãe, né? A super maravilha, super poderosa. E se a gente não contar, eles nunca vão conseguir enxergar e não vão levar isso adiante. Provavelmente tem muito que ela repete de mim, tenho quase certeza. Né? Mas vamos pegar aqui e poder contar para os nossos filhos, né? Se eles não enxergam que a gente passou o dia ali organizando, arrumando, vamos contar para eles, né? Porque eu me lembro de uma paciente que falava assim para mim: poxa vida, meu marido, quando ele chega em casa, está tudo arrumado, ele não fala nada. Mas quando ele chega e tem alguma coisa, ele fala: ué, o que aconteceu? O que aconteceu? E ela falava: puxa, por que ele não diz também quando eu faço? Eu só falo quando tem alguma coisa por fazer. Então, a gente pode também ajudá-los a perceber isso. Que, assim, uma casa organizada, né, uma comida feita, uma roupa na gaveta, não é feito sozinho. Envolve dedicação, envolve trabalho, envolve muito amor. Então, a gente pode ir imprimindo na vida deles o nosso amor. O marido também. Confesso que para eles demora um pouco mais, é mais difícil para eles entenderem, né? Então, assim, você fala do tapete, ele fala para você: tira o tapete, ué. Tira o tapete aqui do chão.
né? Mas, com os nossos filhos, a gente pode entregar aí para as nossas noras, para os nossos genros, uma pessoa um pouco mais pronta para esses cuidados, ok? O nosso texto, né, bíblico é mulher virtuosa, né? Então, em Provérbios 31, 26, fala que a mulher sábia, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Então, a gente precisa pedir muito para Deus amor. Muito, né? Porque, assim, Ele está em nós, né? Nós amamos os nossos, mas a gente não concorda com muitas coisas que eles fazem, a gente não ama tudo que eles fazem. E a gente precisa se controlar, se conter, para ter um processo educativo. Porque se a gente ficar berrando, né? Gente, eu berrei muito. Não é não, filha? Eu berrei muito. Um pouco porque eu não conhecia Deus, depois porque demorou para parar de berrar mesmo, assim. Não foi fácil, não. Então, assim, aquela coisa de ir lá embaixo, chamar lá em cima, sabe? Aquela coisa de se irritar, né? Italiano se irrita muito, né, Lília? A gente vai de 0 a 100 em 1 segundo, a gente se irrita. Muitas vezes eles falam para mim, mas você está brigando? Eu falo, eu não estou brigando, você não me viu brigar, né? Porque a gente é mais... Então, a gente precisa pedir para Deus, né, para que a gente possa, de alguma forma, se refrear, se aquietar, para poder comunicar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. E não é fácil, é uma jornada muito difícil, é contínua e é persistente. Ok? Pode passar, por favor. A gente precisa usar todos os recursos que a gente tem para administrar o nosso lar. Não é fácil mesmo. Quando é pequeno, a gente está muito cansado, porque a gente não dorme. Eles crescem um pouquinho mais, a gente está cansado por causa da escola. Eles ficam adolescentes, a gente está cansado, porque tem que ficar levando para lá e para cá, né? Então, assim, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem em todo quanto é canto, para nos instrumentalizarmos para a gente fazer o nosso lar funcionar. Para a gente ser essa mulher virtuosa. Porque o nosso lar, ele é projeto de Deus para as nossas vidas. Né? Então, vamos organizar o nosso dia, vamos dividir as tarefas da casa. Se a gente tem quem nos ajude, ok, mas se não tem, divida, não fica lá, não se mate tudo num dia só, não faça tudo num dia só, porque isso vai fazer você achar que você está sendo sugada, que ninguém te reconhece. Você vai achar, imagina, vamos pensar, você levanta de manhã, é o dia da faxina. Todo mundo foi trabalhar e você fala, eu vou fazer a faxina. Eles chegam, do jeito que eles saíram, eles chegam, né? Eles chegam ainda arrumados e a gente adivinha como é que a gente está. Dói as costas, a gente está descabelada, né? Aí quando só pergunta assim, tem jantar? Que jantar? Tá maluco? Você não está vendo o que eu estou fazendo aqui, desesperada, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, a gente pode também preparar toda essa rotina do nosso lar. A gente pode dividir as nossas tarefas. A gente pode... Vocês vão falar que isso é utopia, né? Mas vamos lá. A minha filha, de novo, ela morou um tempo fora. E dia da faxina, ela botava uma camiseta do Brasil horrorosa. Né, filha? Quando ela colocava essa camiseta, para fazer faxina. Era uma camiseta velha, escrito Brasil. Quando ela colocava essa camiseta, o meu neto chorava e falava, ai, hoje você vai fazer limpeza. E eu lembro, até eu fui passando o tempo, quando eu ligava, ela estava com a faxina, eu falava, ah, meu Deus do céu, com a camiseta do Brasil, eu falava, ah, meu Deus, está na faxina, né? Mas, assim, a gente pode pensar em mudar isso um pouco. A gente não precisa fazer não é a faxina em si, mas a gente não precisa cozinhar com a pior roupa que a gente tem, né? A gente não precisa fazer mesmo a faxina desmantelada, descabelada, ou de pijama, porque às vezes a gente levanta e fala, ah, à noite eu ponho pijama para lavar, já vou limpar aqui a casa, né? Já ponho pijama para lavar. Se a gente se cuidar um pouquinho, se a gente tomar um banho, tomar um café com calma, tomar um banho gostoso, vai sujar? Vai sujar, mas pelo menos você começa fresquinha. Aí você coloca uma roupa que seja confortável, mas não... De propaganda política, não faça isso, não pegue, nem para faxinar, nem para dormir. O dia que a gente for falar sobre sexualidade, a gente pode falar, nem para dormir, não durmam com camiseta política,
E aí, a partir daí, você cuida das suas coisas, prende o seu cabelo com uma pirainha, né? Coloca um louvor, divide as tarefas, porque cuidar de si também faz parte, né? Faz parte a gente ter em vez de você ficar das 2 vezes na semana, das 8 às 19 faxinando, faz metade, vai fazer uma caminhada, vai tomar um café com uma amiga, vai falar no telefone, vai assistir uma série da Netflix, não sei. Mas, assim, cuide-se também, porque, senão, você vai se sentir muito sugada. E você vai colocar a culpa na sua família. Eles não têm culpa disso. Porque, de alguma forma, na configuração da sua família, foi instituído assim. Né? Foi instituído, sei lá, que um sai para trabalhar, um sai para estudar, e você fica para administrar o teu lar. Ou com ajuda ou sem ajuda, né? Porque às vezes a gente tem uma funcionária que nos ajuda, uma colaboradora, que delícia, que bênção, mas tem coisas que a gente também precisa fazer, né? A gente precisa orientar como é que quer que faz. Então, a gente não precisa ficar sobrecarregada. A gente não precisa fazer dessa tarefa um campo de concentração mesmo, uma coisa do tipo, estou indo, sei lá para onde que eu estou indo, para a câmara de ar, né? Então, vamos dividir um pouquinho e vamos contar para eles, né? Vamos contar para eles, né? Vocês viram que tem uma flor cheirosa aqui? Vou ter uma flor para receber vocês, né? Você viu que hoje eu fiz um prato especial? Então, assim, vamos contar para eles que a gente teve trabalho. Tá? Teve trabalho, não caiu do céu. Enquanto eles estavam lá na escola, no trabalho, a gente teve dúvida, deu duro ali também. Vamos ensinar desde pequenininhos a levar os pratos para a pia, né? A amarrar o lixo e levar para fora. A gente pode ser nós podemos ser a dona de casa que o Senhor espera, mas a gente não precisa ser escrava. Não é isso que Ele quer para nós, né? Não é para a gente se sentir assim, dessa forma explorada por eles. Não. É pesado, a gente se cansa. Mas se a gente começar a ensiná-los, eles vão crescer mais um pouquinho, eles vão querer fazer coisas para você. Vão falar, mãe, deixa que eu levo isso para você. Mãe, deixa que eu seco a louça. Né? Vocês têm filhos aqui? Alguém tem filhos que colaboram? Amém. Olha que lindo, mais da metade. Glória a Deus. E vocês acham que eles aprenderam isso de onde? Né? Vocês estão semeando na vidinha deles. E aí eles vão ser excelentes mulheres do Senhor, do lar, excelentes maridos, parceiros, colaboradores. Ok? Então, quando a gente fica muito zangado e muito cansado, vamos para o Senhor. Né? Vamos pedir para Deus para que Ele nos ajude a encontrar uma maneira de comunicar o que a gente precisa, né? Para que Ele nos dê condições de também usufruir da casa que a gente mora, sem ser só trabalho, ok? Que a gente possa também ter habilidade e consciência para se cuidar. Porque quando a gente não se cuida, quando a gente... em prol de cuidar da casa, a gente não faz um cabelo, a gente não faz uma unha, a gente anda toda desarrumada e tudo mais, a gente acaba colocando a culpa para quem não é, para quem não tem. A gente começa a ficar com raiva daquela casa. Né? Tem gente que mora em casas lindas e fica com uma raiva da casa, não é verdade? Está cheio. E tem gente, às vezes eu vejo umas fotos assim, de umas casas tão simples, mas que está tudo tão assim organizado que dá vontade de passar por lá. Dá vontade de ficar por lá, não é? Vamos fazer da nossa casa esse lugar gostoso, organizado, lugar de paz, de tranquilidade e de comunicação. Pode passar. Pode passar. Eu tenho um sério problema. Eu faço tudo bonitinho, mas eu não sigo nada. Pode passar, cuide-se. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Então, vamos lá. A gente precisa se motivar para cuidar da nossa casa. A motivação, ela é um movimento interno. Não vem de fora. Não adianta falar, se meu marido me trouxesse flores todos os dias, eu ia cozinhar com o maior prazer. Não é verdade. E se ele me desse uma joia, então acho que uma joia eu ia cozinhar com o maior prazer. Não ia. Não ia. Porque a motivação, ela não vem de fora. Não tem nada que o outro possa fazer que te motiva. Essa motivação, ela vem de dentro, porque é uma busca de sentido para aquilo que você faz. Se você pensar que você está, sei lá, lavando uma louça só por lavar,
É muito chato, mas se você pensar que você está cuidando, né? Cuidando da organização do seu lar, para de manhã, quando você levantar com seus filhos para ir para a escola, está tudo mais saudável, mais limpo, tem um sentido para aquilo, né? Às vezes a gente fica até de noite, ali, todo mundo vai para o quarto, e a gente fica até de noite lavando louça. A gente começa a ver, um se recolhe, outro se recolhe, e você fala, tá brincando, né? Tipo, só eu comi aqui o negócio, só eu. Mas se a gente ficar nisso, a gente já vai para o quarto muito zangada, vai brava, tal. Mas se a gente começar a achar um sentido, por que eu estou lavando louça hoje? Eu posso lavar amanhã de manhã, não tem ninguém que me obrigue a lavar hoje, né? Mas assim, eu estou lavando por um propósito. Eu estou lavando porque amanhã, quando eu acordar, sei lá, eu quero levar eles para a escola e quero fazer uma caminhada, quero tomar um café com uma amiga, eu quero fazer minha devocional em paz, não quero levantar e já mexer com o café, com a louça bagunçada, eu não sei. Mas a gente precisa encontrar um sentido para aquilo que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é cuidando dos nossos. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui de carteirinha, e isso passa muito rápido. Né, Ive? Essa correria, ela passa muito depressa, e depois a casa fica arrumada há muito tempo. Né? Não é verdade? Tem alguém aqui que a casa fica arrumada há muito tempo? Precisava de alguém para dar uma bagunçadinha? Chama os netos. É verdade. Em meia hora, né, a Lília tem 2 netos, e eu estava indo o 7º. Vocês têm ideia? Quando eles vão lá em casa, em meia hora, né, já bagunçou tudo. Mas faz parte, né? A casa também, tudo muito, muito organizado, parece que vai faltando vida nela, né? Então, é importante a gente ir curtindo cada fase da nossa família. Né? No começo, a gente tem eles pequenininhos, que é muito trabalho braçal mesmo, é muito esgotamento. Depois, eles começam a querer trazer todos os amigos para casa o tempo todo. Né? Depois, aí vem os... Eu brinco de que são os agregados, mas são... Ó, eu amo os meus genros e a minha nora. Mas, assim, aí a casa nunca mais fica vazia até que eles se casam. Quando eles se casam, aí fica aquela coisa vazia. Né? Ontem eu estava vendo uma série que eu gosto muito. Se vocês quiserem ver uma série muito doce, ela chama Doce Magnólia, né? Doces Magnólias. E aí, a moça estava com 2 filhos no hospital. E era de noite, ela estava em casa, os filhos estavam com problemas no hospital, e ela disse, está um silêncio diferente aqui. Não é igual quando eles estão dormindo. E eu achei isso tão significativo, porque... Realmente, quando a gente está dormindo, não tem barulho na casa. Mas ela estava falando de outra coisa, ela estava falando de um silêncio, de um vazio, de algo que chega a ser constrangedor. Né? Então, vamos aproveitar todo esse tempo, esses almoços em família, essa barulhada, essa confusão, né? Essa bagunça. Porque eu vejo quando os meus netos vão lá em casa, assim, em meia hora eles desmontam a minha casa. Mas quando eles vão embora, em meia hora eu coloco em ordem de novo também, e está tudo bem. Né? Amém? Vamos lá? Então, nada de preguiça. Melhor coisa para espantar a preguiça são louvores, porque a gente fica com vergonha de ter preguiça ouvindo louvor, não é verdade? Quando a gente põe um louvor, como aqui, né, da casa, sua casa, minha casa, você fala, como é que eu vou ficar sentada? Ela falando, ai, que preguiça, não rola. É constrangedor, a gente fica envergonhado. Então, nada de preguiça. E uma coisa que eu falo muito para minha neta, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você termina. Então, encara lá o negócio, tem que ser feito, ok? Pode passar. E aí vai, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, é esse. Né? Em tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Lembre-se que Ele não falta, que Ele não tira férias, que Ele não te desampara, que Ele não dorme, que todas as vezes que você busca por Ele, Ele te escuta. Ele está lá para te ouvir, para te ajudar, para te auxiliar, para te acolher, né? Para te dar um colinho. Então, tudo que você faz na sua casa, faça como se fosse para o Senhor, porque foi Ele quem te colocou ali. Né? Tudo que você faz, faça como se fosse para o Senhor. O Senhor, de alguma forma, assim, eu sinto que hoje vai ser um espaço de cura para a gente. A gente não é menos porque a gente cuida da nossa casa. Hoje, eu estava levantando
esses tópicos para a gente, e eu fiquei surpresa do número de mulheres que têm cada vez mais buscado retornar para esse lugar que muitas de nós quisemos sair. Né? Hoje, muitas, tem uma pesquisa, tudo bem que as pesquisas não são muito recentes, mas de 2005 para 2008, praticamente dobrou o número de mulheres que saíram do mercado de trabalho, abrindo ali um gap meio que para ficar um tempo com os filhos. Em 2005, era cerca de 8% das mulheres estavam deixando o trabalho. Em 2008, já eram 15% das mulheres deixando o trabalho para poder dar um tempo em casa. E, pasme, uma pesquisa de 2020 mostra que as mulheres, quando saem para dar um tempo, elas conseguem voltar tranquilamente para o mercado de trabalho. Elas não ficam, nada é para sempre. Né? E o melhor, elas voltam com escolhas. Porque muitas eram as mulheres que mais não têm tempo para o seu lar, eles falam que são as mulheres da classe A e B, que são as autoexecutivas, né? E muitas que param para dar um tempo para ficar com os filhos e tudo mais, quando elas voltam, elas não querem mais esse lugar. Elas querem trabalho que tenha flexibilidade. E hoje, eu estava até olhando, gente, pasme, tem até curso para ser dona de casa. Né? Tem curso. A gente tem visto cada vez mais as mulheres querendo cozinhar de novo. Né? Não cozinhar da forma, talvez, como muitas de nós cozinhamos, porque eu não gosto de cozinhar, porque era uma coisa que eu tinha que fazer de todo jeito, de manhã, de tarde e de noite, eu não gosto. Né? Mas hoje eu vejo muita gente tendo o prazer de cozinhar, descobrindo, né? Eu tenho pedido a Deus que eu quero descobrir esse prazer. Não tenho em outras coisas. Mas tem muita gente, e curso para administrar o lar. Né? Então, que a gente possa pegar isso como um cuidado de Deus para nós também. Eu me lembro que eu fui mãe em tempo integral, eu fui para a universidade quando o meu filho, quando o pastor Ramon entrou na universidade, nós entramos juntos. Eu fui mãe o tempo todo. E eu lembro que colegas minhas viviam situações com os filhos que eu sequer podia imaginar. Porque eu conhecia muito eles, eu percebia as coisas deles, eu estava muito junto com eles. E eu vou te falar, nem foi um privilégio que eu tive. Hoje eu vejo que foi. Mas, na ocasião, era porque não dava mesmo para sair de casa, né? Para fazer a casa funcionar com pai e mãe trabalhando. Não tinha essa rede de apoio que muitas vezes a gente tem hoje. Então, não dava. Assim que eles cresceram, eu fui. Mas dá para a gente. Eu percebi assim questões das minhas amigas que eu falava, gente, eu não consigo imaginar como é que um filho fala assim com a mãe. Nossa, eu não consigo imaginar como é que ele saiu de casa e você não viu. Porque isso não era a minha realidade, porque eu acompanhei, eu tive, né, esse privilégio. Hoje eu vejo que é um privilégio, ok? Como que a gente faz para ser uma dona de casa excelente? Né? Colocando o Senhor no centro da nossa casa, colocando o Senhor no centro de tudo que a gente faz, lembrando que tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, não é? Então, a gente vai fazer isso, a gente vai buscar nele, como fazer, de que forma fazer, o jeito de lidar com um, o jeito de lidar com o outro, a gente pode instituir coisas importantes na nossa casa, né? Horário de oração, orações nas refeições. A gente pode ler a Bíblia com os nossos pequenos. Quando eles crescerem, a gente não vai mais precisar e ele vai ter esse compromisso, não é? Eu vejo as crianças assim. Como é mais fácil desde pequenininho, né? A gente não precisa pensar, ainda tenho que escovar o dente antes de dormir. Alguém pensa isso aqui? Espero que não, né? Porque a gente faz isso desde pequenininho. Mas a gente tem que pensar, tem que fazer ginástica hoje, né? A gente tem que pensar, às vezes, isso. Não é natural. Então, se a gente, desde pequenininho, a gente ora com eles, a gente lê a Bíblia com eles, depois, mais para frente, a gente vai dormir, a gente sabe o que eles vão fazer. A gente pode estar botando, realmente, louvores na nossa casa. A gente pode selecionar os programas que a gente vê. A gente pode e deve gastar tempo com os nossos adolescentes.
E vou dar aqui uma dica, não é sentar lá com eles à noite e falar, e aí, me conta, o que está acontecendo? Ou como... Não, né? Você precisa gastar tempo com eles, você precisa ir no cinema, você precisa chupar um sorvete, ou chama ele para ir com você em algum lugar, e aí, neste caminhar, vai ter espaço para ele contar como ele está se sentindo. Você precisa propiciar esses espaços. Você vai orar em gratidão a Deus por tudo que vocês conquistam. Vocês vão ensiná-los a ser gratos, né? A mulher também pode ensinar o marido. Tem coisas que eles não sabem. A nossa percepção é muito mais ampla, né? A nossa forma de lidar com as coisas sensíveis é muito mais ampla do que a dos homens. Então, a gente pode e deve fazer isso pela nossa família. Agradecer, orar. Está doente, vamos orar pela cura. Se curou, vamos agradecer a Deus, porque veio dele. Então, a gente tem que colocar Deus no centro de tudo. Obrigado pelo alimento, obrigado pela provisão, obrigado pelo esse almoço em família. Né? Obrigado porque a gente conseguiu comprar uma roupa. Obrigado, obrigado, obrigado. O tempo todo, ok? Amém? Pode passar. E eu quero falar isso para vocês. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. É isso que Deus tem para cada uma de nós. Vocês têm ideia de como o mundo está sem Jesus? Como as mulheres, elas estão sobrecarregadas, estão confusas. Uma hora elas estão contra os homens, outra hora elas querem casar com um príncipe. Está uma confusão, né? E nós somos privilegiadas, porque a gente sabe muito bem o que o Senhor tem para nós. Não é verdade? O que Ele tem, o que Ele espera e que Ele nos ajuda nessa jornada. Eu quero pedir para as meninas... botar um videozinho que acho que para vocês não se preocupem em ler, porque é só uma receita, não se preocupem em ler. Eu quero que vocês olhem. É um vídeo que mexeu muito comigo, assim, para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que está ali, ok?
Esse vídeo fala de 200 anos, né? Da cozinha, da forma de cozinhar. Gente, olhando esse vídeo, não é tão difícil assim, né? Para nós hoje. Que luta para fazer uma alimentação. Oi? Que excelência. Quando ela prova, que ela põe a mãozinha assim, gente, ela está, tipo, realizada, né? Tá. Então, eu quero que a gente guarde isso no coração. Já que a gente tem que fazer, vamos fazer com amor, né? E para encerrar com vocês, eu quero ler aqui um texto de Margarete de Nadal. Ela trouxe esse texto numa conferência no ano de 2000 e fala assim: as mulheres de Deus jamais podem ser como as mulheres do mundo. O mundo já tem muitas mulheres agressivas. Precisamos de mulheres ternas. Já há muitas mulheres grosseiras. Precisamos de mulheres gentis. Há muitas mulheres ríspidas. Precisamos de mulheres refinadas. Existem muitas mulheres que têm fama e fortuna. Precisamos de mais mulheres de fé. Já existe ambição bastante. Precisamos de mais bondade. Existe orgulho suficiente. Precisamos de mais virtude. Já temos popularidade demais. Precisamos de mais pureza. Amém? Eu quero que vocês recebam isso como um recado de Deus para vocês. Vocês são preciosas. Deus tem um olhar especial para vocês. Vocês estão cuidando das joias que eles colocaram, que o Senhor colocou na mão de vocês, que é o seu lar. Faça da sua casa um lar, um lugar que você queira voltar, né? Essa mulher virtuosa, ela não tem nome na Bíblia, porque ela pode ser você, pode ser qualquer uma de vocês, pode ser eu. Então, vamos pensar o que a gente vai imprimir, que legado que a gente vai deixar nesse papel. Vamos nos apropriar desse lugar, né? Desse papel, com orgulho, com honra. Hoje, eu não preciso mais cuidar do meu lar 100% sozinha, né? Mas, ainda assim, eu trabalho fora, tenho uma jornada puxada, mas eu continuo sendo a dona do meu lar, né? Porque tem coisas que é para mim. A administração da minha casa é para mim, né? Tem que ir ao o que vai comprar no mercado? É comigo. Tem que levar o pet para tomar banho? É comigo. Sim, eu adoro chegar nas férias e limpar dentro dos armários, porque era o que eu fazia antigamente durante a semana. Eu não posso. Eu gosto de mandar as cortinas lá. Eles falam que eu sou aquela que adora desmontar tudo, sabe? Então, assim, eu ainda me sinto dona do meu lar, dona da minha casa. Ela funciona porque eu estou lá. Se eu não estivesse lá, ia ser de uma outra forma. Mas eu sei o que eu tenho impresso na vida dos meus, né? Eu tenho, como eu disse para vocês, 3 filhos, e eu vejo muito, muito do que eu aprendi com a minha mãe e passei para as meninas, às vezes até de forma exagerada algumas coisas, né? Mas eu percebo o cuidado delas com o marido, percebo o cuidado do Ramon com a Érica, eu percebo o cuidado com as crianças, o zelo com o lar, a mordomia, sabe, a forma excelente que elas tentam lidar com os recursos, eles tentam lidar com os recursos. Então, eu desejo que isso fique para vocês. Não se sinta, de forma alguma, menor, diferenciada, diminuída, porque você está na sua casa. Estar aqui, hoje, é um tremendo privilégio. Então, vocês são escolhidas do Senhor. Recebam isso e cuidem da casa de vocês como um porto seguro, um lugar para quem todo mundo quer estar ali. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar para encerrar? Para encerrar a minha parte, aí eu passo para a pastora.
Senhor Jesus, eu quero te louvar, te bendizer o nome nessa tarde, Senhor. Eu quero colocar, Senhor Deus, diante do teu altar a vida de todas as minhas irmãs, Senhor Deus. O Senhor conhece a vida de cada uma delas. O Senhor conhece o coração de cada uma delas, Pai. O Senhor conhece a jornada, a trajetória, o caminho, os caminhos. O Senhor conhece de onde elas vieram. O Senhor sabe para onde elas vão. O Senhor sabe tudo que elas precisam, Senhor, para ser a mulher virtuosa que nasceu no teu coração, Senhor Deus. Pai amado, que elas possam tirar o melhor dessa terra, Senhor. Que elas possam, Senhor Deus, tirar o melhor que elas puderam aprender com as suas mães, com as suas avós, Senhor, que eram mulheres dedicadas no seu lar, às vezes oprimidas, Senhor, mas essa parte nós entregamos aos teus pés. Senhor, ajuda-nos a cuidar bem dos nossos recursos, Senhor, administrar bem os nossos recursos. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma mulher sábia que edifica a nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar palavras de conforto para o nosso marido quando ele chega cansado em casa, quando ele chega nervoso, quando ele chega desanimado. Senhor, nos ajuda, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor, também a cuidar dos nossos pequenos, a ensiná-los no caminho certo, correto. Senhor, que a gente possa sempre correr para os teus braços. Senhor, que a gente possa sempre se derramar aos teus pés e saber que só o Senhor é Deus. Que se o Senhor não for conosco, nada será feito, Senhor Deus. Nada que a gente tente construir será realmente construído se o Senhor não for conosco. Ajuda-nos, Senhor, inclusive a perceber o quão pequeno nós somos, o quão precisamos do Senhor para sermos excelentes nessa jornada. Ajuda-nos, Senhor, a ser missionária do nosso lar. Ajuda-nos, Senhor, a nos cuidarmos, Senhor, para que isso não seja peso. Ajuda-nos, Senhor, a imprimir o nosso legado nos nossos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a construir, Pai, o nosso lar, segundo a Tua palavra, segundo o teu desejo, segundo o teu propósito na vida de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.